O que ficou para trás? Filme surpreendente que está na Netflix e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. Se liga! Pois é, estreou há poucos dias, esse filme já está no top 10 dos mais vistos na Netflix. E um filme que me surpreendeu bastante. Filme chamado O que ficou para trás. Vamos falar um pouco sobre esse filme. Mas antes eu peço para você já dar aquele like, se inscrever no canal, isso é muito importante. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Esse filme me surpreendeu por alguns aspectos e me fez lembrar um outro filme que não tem nada a ver com ele. Mas tem a ver sim. E eu vou explicar por quê. Bom, a história mostra um casal de refugiados que consegue chegar em Londres, na Inglaterra. O começo do filme mostra, né, esse trajeto, essa tentativa de fuga, né, num barco que naufraga e eles são sobreviventes, conseguem sobreviver. Mas no meio do caminho, né, desse naufrágio, alguns não sobrevivem, muitos morrem, eles são uns poucos que conseguem sobreviver e aí eles vão para Londres. E aí o serviço de imigração, de início, prende eles, né, porque afinal de contas eles estão tentando entrar ilegalmente, mas eles conseguem uma espécie assim de saída por fiança, né? Eles vão ficar um tempo em observação para ver se eles conseguem se adaptar, se eles seguem direito às regras, às leis do país, e se eles seguirem direitinho, eles vão permanecendo, vão continuar vivendo nesse país, caso contrário eles são expulsos, né? E aí eles são levados para uma casa que fica no subúrbio para ficar lá um tempo. De início eles ficam muito felizes porque assim, é um apartamento que é grande, é um lugar que eles queriam ter só deles, isolados, né? Inclusive o assistente social fala que isso é raro, normalmente eles costumam dividir o espaço com várias famílias, mas que eles deram a sorte de conseguir uma casa onde eles ficassem sozinhos e a casa é espaçosa e tal. Mas aí no decorrer do filme eles vão vendo que a casa guarda alguns mistérios e aí a gente vai vendo essa relação de um filme de terror, né? É uma coisa até clássica usada, né? Que assim, as coisas escondidas, espíritos, vultos que acontecem na casa, e eles fazem isso de uma maneira, esse filme faz isso de uma maneira muito boa, genial, muito bom. Você realmente tem sustos, você fica com medo assistindo esse filme. Então quem gosta de filme de terror vai gostar bastante. Mas esse filme me surpreendeu por um outro motivo e me fez lembrar, como eu disse no começo, de um filme que eu já tinha assistido, que não tem nada a ver com ele, se você parar para pensar, que é um filme chamado O Maquinista, do Christian Bale, aquele filme famoso que ele perde muito peso, né? Você sabe, não sei se vocês sabem, mas ele quase morreu para fazer esse filme, porque ele ficou num estado de magreza tão grande que, inclusive, ele queria perder mais peso, mas os médicos disseram para ele que se ele perdesse mais peso, ele correria o risco de morrer de inanição. E aí esse filme se conecta com O que ficou para trás, por uma questão interessante, que é o tema do filme. Qual é o tema do filme? Esses dois filmes têm o mesmo tema. E que tema é esse? É o remorso, o arrependimento. Esse filme, que é O Maquinista, ele usa o suspense, ele usa o mistério, ele usa um crime para falar sobre remorso. Esse filme, que está na Netflix, O que ficou para trás, ele usa o terror para falar do remorso, né? Muito interessante. Inclusive, o título em inglês é His House, né? Seria a casa dele. O título em português, olha, eu acho que ficou, por incrível que pareça, mais apropriado. O que ficou para trás, porque é exatamente isso que fala o filme. Esses personagens, esse casal, o homem e a mulher, eles são atormentados por aquilo que ficou para trás, por um ato que eles fizeram, os dois, que eles são perseguidos por esse ato. Eu não vou contar que ato é esse, obviamente, para não dar spoiler, mas é sobre isso que fala o filme. Ele usa o elemento do terror muito bem construído. Como eu disse, você vai sentir medo, mas você vai percebendo qual que é o do filme, qual é a mensagem que ele quer passar, do que esse filme está falando, o que ele quer com tudo aquilo, né? Que é justamente falar sobre isso, sobre o remorso, o arrependimento, aquilo que a gente fez no passado e do qual a gente tem vergonha, a gente é perturbado
por esses sentimentos, essas sensações de algo que a gente fez em nome de outra coisa, né? Quer dizer, atos que eles cometeram buscando aquilo que eles achavam que era melhor, mas que foram inapropriados, né? Não deveriam ter feitos e eles são atormentados por isso. Eu não esperava muita coisa quando comecei a assistir, mas foi interessante, uma coisa vai puxando outra, assim. O trailer é legal, e aí eu fui vendo, assistindo, fui gostando bastante, achei muito interessante, os atores são ótimos, principalmente a esposa, ela tem uma expressividade tão grande no olhar, e aí a gente vai vendo como é interessante isso, e como a gente vai se identificando com eles, porque cada pessoa tem essas coisas do passado que um momento ou outro nos atormenta, né? Então esse filme fala sobre isso, é muito interessante, eu gostei bastante de assistir, eu recomendo, ele tem 1h30, então ele passa rápido, e eu gostei, e achei legal, e fico aqui a minha indicação desse filme para você assistir. Se você assistiu, gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você achou desse filme, e se você ainda não viu, eu recomendo que você veja, é muito interessante, você vai ficar com aquela sensação assim, depois de terminar o filme, de que interessante, que história bem contada. Eu peço, se você gostou desse vídeo que eu fiz para vocês, peço para você deixar o like, para você se inscrever no canal, muito importante, além de você compartilhar esse vídeo com quem você quiser e ativar as notificações, tá bom? Eu fico por aqui, mas logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá, tchau!